Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele é muito importante. E se ela descuida um pouco com o movimento, para de ter a importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Como és tu, ser humano? Então essa pergunta é uma pergunta que todos nós sabemos que existe. E é muito bom a pessoa lembrar assim, não o que ela foi, mas como ela é. Então o que a pessoa foi numa época anterior não tem serventia. Então nós temos que lembrarmos o que vale para nós é o presente. Então a pessoa pode contar aquilo que ela foi nessa existência, os atos, os feitos, mas se não transformou essas informações de uma forma que aquele que está ouvindo recebe como uma orientação, uma advertência, uma informação, então todo aquele relato não tem nenhuma importância. E tem uma coisa bem importante assim, que temos que aprender a usar as palavras corretas e viver de acordo com as palavras que nós verbalizamos. Quando a pessoa acha assim que ela é humilde, então está sempre referindo às condições externas. Não, a humildade é uma condição interna, que a pessoa precisa de entrar nesta condição para ela poder receber os auxílios. Não é numa condição de submissão aos seus superiores, à sua empresa. Existe esta condição bem importante da parte hierárquica. Quer dizer que a pessoa tem que respeitar a hierarquia que existe, assim como existe dentro da moradia. Dentro daquela moradia tem uma norma, então aqueles tutores é que correspondem com aquela norma dentro daquela moradia. Os filhos têm que adequar aquelas normas. A humildade é uma condição interna para a pessoa ver como ela se encontra caminhando. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que parar dentro dela. Independente dela, ela vai estudando e ela vai recebendo aquelas informações. E tem muitas coisas importantes, porque cada parte do nosso cérebro está relacionada a uma parte do nosso corpo. Quando a pessoa descuida na vida, a parte do corpo fica enfraquecida. Corresponde à parte do cérebro. A parte do cérebro é que recebe as irradiações. Então a pessoa, se ela descuidou na sua vida, então a parte mais sensível que ela tem vai receber as consequências daquelas irradiações. Caminhando pela vida, a pessoa tem que ir observando assim, que ela precisa de manter-se equilibrada. Quando fala-se que uma pessoa tem perturbação do espírito, não é do espírito, o espírito não recebe perturbação. Dentro da pessoa tem muitas informações e tem muitas coisas que ela precisa de solucionar. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando uma pessoa que sempre balança a cabeça, ela tem muitas coisas para serem solucionadas. Então ela precisa de tornar-se humilde, para ver de dentro dela como ela precisa de solucionar. Essa compreensão é sempre individual. E fica bem fácil assim da gente ir observando quando a pessoa tem um machucado e aquele que entende de como melhorar aquele machucado, ele dá a orientação para aquela pessoa. Ele pode fazer o tratamento 1 ou 2 vezes. Mas se a pessoa quer melhorar, ela é que tem que ter o procedimento de fazer aquele tratamento. É a pessoa que tem que ter o procedimento de alimentar os alimentos que são necessários para que ela tenha um fortalecimento naquela parte do seu corpo. É uma condição física e isso é verdadeiro. Então essas observações sempre num trabalho individual.
Do jeito que a gente orienta uma criança e depois de um tempo seguinte não tem como orientar mais aquele jovem, porque ele já se formou, a mesma coisa acontece com aquela jovem, ela recebe as orientações, as informações, mas depois a caminhada dela na vida é deles, daquele jovem, daquela jovem. Se eles receberam de dentro aquela informação, então eles caminham num caminho que dê a eles aquela condição de serem sadios, de serem sábios, possibilitando que se tornam felizes, porque tem a ponderação, receberam as orientações e dentro deles tem aquela condição de humildade para que eles sigam naqueles caminhos que vai possibilitá-los. Quem és tu, os seres humanos? Essa pergunta é uma coisa que existe dentro de nós. Não quem fostes, é como é que a pessoa é. E nós sabemos assim que tem o nascimento, já tem o destino traçado. Justamente porque nós viemos para esta terra para cumprir aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós transgredimos e agora nós temos que caminhar para recuperar aquilo que transgredimos no período anterior. Então a pessoa tem que lembrar que o caminho dela já se encontra traçado. E muitas pessoas falam que ela não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio de uma pessoa é antes dela cometer o ato, porque se ela se encontra lúcida, ela vê a direção que ela precisa de seguir. Quando uma pessoa na sua moradia está fazendo um preparado, essa pessoa tem vontade que esse preparado fique de agrado para todos. Ela coloca os ingredientes e determinado ingrediente ela colocou um pouco a mais. Dos outros ela colocou tanto que ela achou que seria adequado. O livre-arbítrio se encontra antes, porque depois que o preparado ficou pronto, não tem como arrumar mais aquele preparado. Então depois que nós cometemos o ato foi feito. Uma fala, um olhar, um pensamento, um sentimento, uma repreensão ou uma advertência que recebemos foi antes. Então é muito importante cada um lembrar que a nossa vida já se encontra traçada. As irradiações do juízo final já se encontram atuando. Essas irradiações atuam para todos e atuam para cada um individualmente. E muitas vezes as irradiações duram meses. A gente pode observar um conhecido que se encontra enfraquecido e que o período dele do desenlace gastou meses. Ele foi apresentando diminuição de saúde, foi fazendo aquelas orientações, mas mesmo assim foi tendo um enfraquecimento. E para ter a conclusão do desenlace foram meses. Então as irradiações do juízo vão atuando. E nós temos que lembrarmos da parte do nosso cérebro é a parte mais sensível do nosso corpo. Então, se nós nos encontrarmos descuidados, aquela parte do nosso corpo que encontra enfraquecida, ela receberá, então, as irradiações mais acentuadas. Fica fácil da gente ir observando numa outra escala. Aquele funcionário encontra-se descuidado na empresa, quando ele percebe, ele já perdeu o cargo que ele tinha naquela empresa. Então a pessoa não foi vendo como ela se encontra empenhando. Ela só percebeu que ela já não se encontra mais na empresa. Nós temos que lembrarmos que na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Se a gente descuida, um instante de descuido, a pessoa muda o grau em que ela se encontra. Isso fica bem fácil da gente ir observando com os pensamentos. Então a pessoa recebe uma informação ou ela se encontra sem um propósito com os seus pensamentos, quando ela percebe, ela já está pensando e ela já está julgando e ela está condenando. Nós temos a informação que Jesus trouxe, que é para perdoar os nossos amigos e os nossos inimigos, é justamente por isso,
Porque quando a gente fica ligado a uma pessoa, fica bem fácil assim da gente ir confirmando uma mãe que saiu para os afazeres e deixou a criança com uma outra pessoa. Distante da criança, ela fica pensando naquela criança. Quando ela chega e ela começa a ocupar-se daquela criança, ela para de pensar. Então, a preocupação ocupa lugar da ocupação. Quando nós ficamos preocupados, é porque nós não estamos ocupando. Temos que aprender a ocupar conosco. O que nós queremos para nós? Qual é o procedimento? Como é possível continuar sobrevivendo? Como é possível, então, enquadrar nas leis que o Criador instituiu? Porque se uma pessoa enquadrou-se naquela empresa e apresenta a produtividade que precisa de apresentar, e sempre com uma qualidade aquele trabalho que a pessoa apresenta, ela continua trabalhando. Aqueles que não se enquadrarem com o conhecimento das leis que o Criador instituiu, não têm serventia. Então, no juízo final é assim: quem és tu? É esta condição bem importante. Se não nos enquadrarmos, não tem serventia. Só tem serventia aqueles que se enquadram nas leis. E para nós nos enquadrarmos nas leis, tem muitas informações e instruções que precisam de ficarem dentro de nós todo instante. Para muitas coisas na vida, a pessoa usa os sentidos. Ela fica bem atenta com os ruídos nas suas proximidades, ela se encontra com aqueles afazeres e como ela encontra-se executando aqueles afazeres. Então ela usa os sentidos. Para nós temos que usarmos também desta mesma maneira, dessa mesma atenção. Nos encontrarmos presentes. Então fica bem fácil assim. A pessoa está caminhando e ela se encontra descuidada e ela não percebe que tem uma poça d'água e não percebe que está vindo um automóvel que vai passar naquela poça d'água. Quer dizer que quando ela percebe, ela já recebeu o banho de água que aquele carro possibilitou. Se a pessoa se encontra atenta, então ela distancia daquela poça d'água. Na nossa caminhada, nós temos que lembrarmos assim, com as irradiações da estrela do juízo final do grande cometa, então a pessoa vai recebendo as irradiações. Se ela mantém-se atenta com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, essas irradiações vai fortalecê-la, vai possibilitar que ela mude o grau, que ela fique numa condição de resguardada. Porque nós sabemos assim de determinadas pessoas que tiveram um pressentimento e tiveram aquela condição bem importante de trabalhar dentro dela, daqueles pressentimentos dos acontecimentos que iriam acontecer. Trabalhou para poder melhorar aquilo que ela percebeu. Então, ela fez um resguardo que ela pensou que fosse num determinado dia da semana, e aquele dia não era aquele dia, era um outro dia. Então, quando ela saiu para os seus afazeres, aquilo que ela pressentiu aconteceu. Então, quer dizer, todo um sistema de atenção, de cuidado que nós temos que ter conosco. É bem importante assim a gente lembrar que todas as coisas que nós fazemos, nós temos que fazer para nós. Não tem esta condição assim de querer fazer para as outras pessoas. Porque no caso de um filho fica bem fácil assim da gente ir observando. Se ele tem que usar a caneta, aprender a usar o lápis, é ele que tem que aprender a usar a caneta. Quando ele fica maior e ele vê que um dos seus colegas tem uma letra bonita, então ele pergunta para aquele colega como ele segura a caneta. Então o colega mostra para ele o jeito que ele está segurando. Com aquele novo jeito que ele está vendo, ele também passa a ter uma letra bonita se ele praticar. Então na nossa vida é assim, é de dentro. E o interesse de melhorar é individual. É a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho
de ir observando que existe a seleção. E a seleção é bem importante assim. Na vida, como o nosso caminho já se encontra traçado, para melhorarmos, então é um trabalho contínuo. Fica bem fácil assim da gente ir observando no caso da alimentação. Aquela pessoa que tem vontade de melhorar a sua constituição tem que ter interesse em entender de alimentos. E ele sabe assim que depois de 6 meses, se ele não continua entendendo de alimentos, conhecendo da importância de cada alimento, ele para de ter aquele tipo de alimentação. Com o conhecimento, ele continua, porque ele conhece, ele sabe a propriedade de cada alimento. Para os ensinos é o mesmo procedimento. Como é que nós podemos fazer para melhorar dentro de nós? As referências que Jesus trouxe nos ensinando assim que devemos perdoar, isso é verdadeiro. E nós temos que desenvolver outras coisas também. Pois se a pessoa tem comportamentos inadequados, então nós temos que evitar um relacionamento com pessoas assim, porque nós sabemos que dificilmente nós melhoramos os outros. Pois se nós estamos fazendo um trabalho para melhorarmos e nós vemos assim que toda a atenção que nós temos conosco, muitas vezes ainda esquecemos daquelas responsabilidades, o trabalho tem que ser mais intenso conosco mesmo. O perdoar é nesta condição de desfazer os fios. Quer dizer que a pessoa pode continuar fazendo aquilo que ela está pretendendo fazer, mas conosco houve um distanciamento. Não é que a pessoa distanciou, é que nós nos distanciamos da pessoa por nós cultivarmos pensamentos nobres, pensamentos polidos, coerentes, e devido a isso desenvolver uma atenção especial conosco mesmo. Então todo um trabalho de evolução é sempre nesta condição de pessoal. É a própria pessoa que tem que ir fazendo esta condição bem importante. O procedimento que cada um tem que ter. E tem que lembrar assim, não existe auxílios. Porque se com um filho os auxílios são limitados, que é sempre naquela condição de fazer a manutenção daquele filho, é sempre assim esses auxílios. Um ou outro pai, uma outra mãe, põe aqueles filhos nas suas proximidades e eles acabam assimilando aquelas atividades que os pais têm. Aprenderam a executar aquelas funções por assimilação. Então essa é a diferença assim, que nós precisamos de ir caminhando todos os dias. Então a prioridade de conhecer o livro Na Luz da Verdade, de ir observando como nós somos e como nós estamos relacionando com os outros e como nós relacionamos conosco mesmo. Então nós vemos assim que nós temos conhecimento de pessoas que estavam trabalhando, executando uma função e acontece um acidente, machuca ali uma parte do dedo. Então aquela pessoa muitas vezes ainda fica indignada e muitas vezes usam palavras inadequadas. A referência é que a pessoa machucou justamente num instante em que ela descuidou. Porque quando a pessoa se encontra com muita habilidade, porque ela já executou aquela função muitas vezes, ou aquele que está executando aquela função e tem vontade de aprender aquela atividade, ele então executa com toda a atenção. Independente da função, ela é feita com uma atenção. Aqueles que faz de uma maneira assim, com atenção. Tem uma referência bem importante que fala assim que quando a pessoa está trabalhando, onde está a sua mão, precisa de estar o seu olho. Então aquele que machucou é justamente porque o seu olho não se encontrava onde se encontra a sua mão. Então a pessoa estava com outro pensamento, estava distanciado daquilo que ele tinha responsabilidade. O esforço para nós sermos escolhidos na seleção do juízo final é a pessoa preenchendo tudo aquilo que ela precisa. Quer dizer, ela está usando os sentidos, ela desenvolveu a polidez, ela desenvolveu a coerência. Então, quando uma pessoa se encontra ainda numa condição de falar que ficou com raiva,
é porque aquela pessoa ainda não é evoluída. Quando uma pessoa comporta assim, ela ainda não se encontra segura do grau em que ela está. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da pessoa ir percebendo como ela é, qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo e como ela precisa de continuar fazendo todos os dias. Quando a pessoa se encontra atenta, dentro dela vai mudando também as irradiações. Aquela condição muito importante que o nosso caminho já se encontra traçado é verdadeiro. Então a pessoa não precisa de preocupar-se com o seu semelhante, não precisa de cobiçar as coisas do seu semelhante, porque nós sabemos assim que a nossa caminhada pela criação, todos nós já tivemos todos os cargos. Uma pessoa hoje que se encontra bem na sua vida com o seu financeiro, justamente na época em que nós tivemos a oportunidade de encontrar nesta condição, essas pessoas poderiam estar passando por privações. Por se encontrar hoje numa condição, não é uma referência para aquelas pessoas serem cobiçadas. Não podemos cobiçar, porque se nós cobiçamos, paramos de olhar para nós. E nós temos que lembrar assim, que o mais importante na nossa vida somos nós mesmos. Fica aquela coisa muito boa quando a gente lembra de uma pessoa, que aquela pessoa só nos trouxe alegria. Então nós tínhamos que desenvolver uma condição assim de sempre trazer alegria para o nosso próximo. Porque quando nós lembramos daquele que nos possibilitou uma alegria, nós sentimos felizes e nós lembramos daquele também que possibilitou esta condição. Para uma pessoa não ser condenada no juízo final, ela tem que comportar-se de acordo com os ensinos. E de acordo com os ensinos é conhecendo o livro Na Luz da Verdade e lembrando das advertências que são trazidas, como Jesus trouxe, que aquilo que nós fizermos a um de nossos semelhantes, estamos fazendo a nós mesmos. Porque quando a pessoa está fazendo aquele preparado, ela está fazendo para os seus semelhantes. Então aqueles que vão receber aquele preparado ficarão felizes. E a felicidade daquele que fez, ele recebe aquela felicidade. Quer dizer que tudo que nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos. Precisa de fazer uma diferença bem importante assim, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar a todos. Não é a todos, porque nós temos que fazer a diferença daqueles que já são condenados. Quer dizer, se a pessoa já tem costumes que prejudicam a saúde, não gosta de trabalhar, não podemos assim perder tempo com pessoas assim. Então nós temos que ajudar aqueles que estão fazendo o esforço. Porque tem uma referência bem importante. Quando uma pessoa fica numa condição de amadurecido, então aquele pai que tem aquela responsabilidade com aqueles filhos, então ele sabe assim que ele não pode receber interferência, e quando vem um de fora, que pode ser de laços de família, que vem influir, ele posiciona. Quer dizer assim, que a referência é sempre assim, daqueles que não estão prejudicando. Então, auxiliar uma pessoa é sempre nesta condição bem importante assim, daquele que encontra-se numa condição fazendo esforço para melhorar. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é que vai possibilitando esta condição bem importante, como ela é todo instante. Como és tu, ser humano? Essas palavras, toda época nós ouvimos. Nós temos que lembrar que é o presente que tem importância para a vida da pessoa. E é muito importante assim, porque quando uma pessoa, no seu período matinal, ela levanta mais cedo, ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela alimenta direito. Então, o dia daquela pessoa tem um aproveitamento e não tem uma exaustão. É uma condição bem simples assim. Organizou-se dentro dela primeiro.
Então, quando levanta atrasado, então o dia daquela pessoa já não apresenta um dia harmonioso, porque tem sempre aquela condição assim de achar que está faltando algo. Então o método vai nos possibilitando esta condição todos os dias, da pessoa poder ir caminhando e organizando-se. Aquelas pessoas que têm uma condição hoje de posses, nós não podemos cobiçar, temos que lembrar assim que no nascimento já está traçado o destino da pessoa e que se ela quer melhorar um pouco, ela tem que desenvolver todas as qualidades que precisam de serem desenvolvidas, porque nós vamos observando assim que dificilmente encontra-se pessoas que saem desta vida melhor do que quando chegaram. Porque a pessoa trabalha tantas e tantas décadas numa determinada empresa, em vez de ficar feliz porque ela pôde manter a sua família e pôde sobreviver daquela empresa, correspondendo também com aquilo que aquela empresa precisava, assim que ela sai daquela empresa, ela começa a ver defeitos. Então nós temos esse costume assim, ver o que é pior no nosso semelhante. Nós tínhamos que lembrarmos que todos nós temos sempre qualidades boas. A gente vai observando nos animais. Então a gente vê os animais, o zelo que ele tem com todos os filhotes, mas vai fazendo também uma seleção, porque aquele que se encontra mais enfraquecido, ele fica para trás e ele é pego pelo predador. Então na nossa vida diária é a mesma condição. Nós temos que manter em movimento, com um posicionamento, um direcionamento. E não é para as outras pessoas, é para ela mesma. Porque quando a pessoa faz um trabalho assim, dentro dela fica uma postura que ela passa a ser considerada. Porque dentro nós irradiamos. Então, quando falta o método, faltou também aquela irradiação que a pessoa recebe quando apresenta uma segurança. Quando falta consideração, é justamente porque a própria pessoa não se encontra nesta condição de considerada. Aquela flexibilidade que nós temos que ter com os ensinos, de observar assim que os ensinos se encontram numa condição superior, de lembrar que o nosso corpo tem aquela parte mais fraca e com as irradiações do juízo, então essas irradiações pegariam essas partes mais fracas. Então aquelas pessoas que se encontram assim, ela é que tem que fazer um trabalho de melhorando, porque quando a pessoa se encontra fortalecida, tem a possibilidade de sobreviver. Porque para a pessoa ir melhorando, ela faz um trabalho com ela diferente, passa a perceber-se. Então essa percepção é muito importante para cada um, porque vai tendo aquela capacidade de ir alinhando-se. O alinhamento a gente vai vendo que ele é necessário. Toda época nós recebemos as informações, os direcionamentos para tornarmos alinhados, quer dizer, o jeito que nós comportamos durante a vida. Então os pais vão orientando os filhos e os próprios pais vão fazendo essa referência com eles. Porque fica muito difícil também dar uma orientação se a própria pessoa não tem um costume que possibilita ser exemplo. Então essa condição sempre vai acontecer assim, que o trabalho é sempre individual, a possibilidade de sobreviver no juízo final é aqueles que se encontram de acordo com as leis que o Criador instituiu. Aqueles que se encontram dessa maneira serão auxiliados. Então fica bem fácil assim da gente ir observando nos relacionamentos. Na família, quando acontece alguma coisa, sempre pede para não falar para uma outra pessoa, porque o posicionamento daquela pessoa não condiz com aquilo que está acontecendo. Então o juízo final é assim, as irradiações são emitidas e todos nós receberemos, cada um receberá individualmente. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da pessoa ir percebendo como ela é, qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo e como ela precisa de continuar fazendo todos os dias.